Olá, boa tarde. Para quem vai assistir depois, a gente vai falar um pouquinho sobre cronobiologia, um pouquinho sobre como que o cosmético age, né? Quando a gente pensa em tempo, em horário. Eu vou colocar aqui o comentário falando sobre isso, tá? Que chama-se cosmética. Publicar. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre cosmética. O que é essa cosmética, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que em 2019 começou a se falar sobre cosmética. Oi, Rô, tudo bom? Sobre cosmética. O que foi quando surgiu a primeira ideia de cosméticos sendo usado num horário determinado. Até então a gente ouvia falar, lógico, em relógio biológico, né? E era estudado sobre cronobiologia, então sempre voltado para o nosso relógio biológico, tá? Então, e isso foi se trazendo para a área de cosmética até 2017, 2019, não tenho muita certeza, quando uma pessoa, um cientista, deixa eu pegar o nome dele aqui, Jeffrey Hall, foi em 2017. Ele ganhou o prêmio Nobel por os mecanismos moleculares que controlam o ritmo circadiano. E aí ele fala de cosmético. Olha que interessante, que o cosmético vai atuar conforme o horário, né? E aí existe assim N pesquisas, né, em que vai falando sobre isso. Hoje existe já muito material que fala, inclusive lá no nosso Telegram a gente colocou alguns textos lá e vou hoje ainda colocar outros textos lá no Telegram Estética em Curso, tá? Em que a gente está falando sobre isso, né? Então, ele começa falando, por exemplo, perguntas bem simples como: você acorda cedo para correr? Diga lá, você acorda cedo para correr? Se você faz isso, né? Oi, Rô, tá meio com um delay. Você me responda então, Rô. Você acorda cedo para correr? Olha, se sim, então calce o tênis e comece a correr no início da noite, porque é quando a força física aumenta e a gente tem mais resistência à exaustão, né? Então a gente não se cansa tanto. Se você, por exemplo, então acertamos. Outra coisa, aí você acordou cedo, tentou sair correndo e logo em seguida você vai no dentista? Você vai no dentista logo em seguida? Né? Se você vai no dentista logo em seguida, saiba que à tarde a sensibilidade à dor ela é menor, né? E caso seja necessário uma anestesia, ela terá ela terá efeito 3 vezes mais duradouro, né? Olha que interessante, né? A gente entender isso. Aí tem pessoas que, por exemplo, oi Camila, você marca a reunião às 14 horas para uma reunião de trabalho, né?
Vamos lá, Camila, você marca uma reunião às 14 horas, uma reunião de trabalho? Então, se você faz isso, acontece que talvez seja melhor você rever o horário da reunião, porque nesse horário das 14, o corpo fica mais e o próprio raciocínio fica mais letárgico. Então, talvez não seja a hora certa. E aqueles que vão para a faculdade à noite, né? Então, pode ir para a faculdade à noite, mas o melhor para o nosso ciclo circadiano, para o nosso relógio biológico, a dica seria de manhã, que é quando a capacidade cognitiva está mais acelerada e também facilita a aprendizagem, tá? E tomar cerveja. Qual é o melhor horário dentro do meu ciclo circadiano para tomar cerveja, né? Então, nem a cerveja não vai escapar do nosso ciclo circadiano, né? É isso mesmo, Camila. O negócio é a gente seguir esse ciclo circadiano que a gente tem. E nós já vamos daqui a pouco falar como o cosmético entra nisso. Também o cosmético entra nisso. Então, nem a cerveja não escapa, porque o fígado metaboliza melhor o álcool entre as 17 e as 18 horas. Olha que interessante. Deixa eu mandar um aviãozinho para uma pessoa que está aqui me perguntando aonde que eu tô. Deixa eu mandar aqui. São duas. Quem mais tiver alguém que queira chamar para estar com a gente, né? Pronto. Né? Então, olha que interessante que nem a própria cerveja não vai escapar também do ciclo, né, que a gente tem. E o que é, então, a cronobiologia? Como eu estava falando, o Jeffrey Hall, ele em 2017 ganhou o Prêmio Nobel de Ciência exatamente falando sobre esses ritmos biológicos que nós temos, que é o nosso relógio biológico e que ele vai, pela sequência de horas, ele vai regulando as nossas atividades, como, por exemplo, fome, ir ao banheiro, né? E também ele vai fabricar os hormônios, que é a melanina e o cortisol. Como que esse relógio biológico funciona? Ele é acionado pela luz solar. Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente deve fazer de manhã é realmente abrir a cortina e receber a claridade, para que esse relógio biológico comece a funcionar. Lógico que existem pessoas vespertinas e matutinas, mas esse relógio biológico ele vai estar ele não está entregando muito não, né, Camila? Eu sei que ele está o Instagram não é muito a favor de entregar para muita gente, por isso que eu avisei as meninas, porque elas também não estão achando. Então, quando a gente fala, por exemplo, existem remédios como o AS, e isso aconteceu comigo porque eu tomo o AS, em que o médico me recomendou tomar à noite. Por quê? Porque o maior horário de risco de infarto é pela manhã, né? Então, o que o médico pediu? Para que eu tomasse de noite, para que de manhã tudo estivesse bem, né? Não tivesse, então, por exemplo, a AS, que é anticoagulante, né? Para evitar o infarto pela manhã. E a gente sabe também que essa cronobiologia trouxe a ideia e trouxe o conhecimento, a ciência, né, de que a máxima divisão celular da epiderme ocorre à meia-noite, né? Olha que interessante. Então, ocorre
Oi, Duda. Ocorre à meia-noite. Então, esse é o melhor horário da divisão celular, né? E por que agora só voltando um pouquinho na minha história, por que eu fui atrás de entender de ciclo circadiano? Porque eu tenho visto alguns gurus aí na internet falando assim, vamos acordar às 4 da manhã, fazer reunião, fazer live às 4 da manhã. E aquilo me impressionou, porque eu falei, mas como às 4? Às 4 ainda eu estou no que a gente chamava antigamente o sono reparador da beleza, né? Então, era aquele horário que a gente ainda está o corpo ainda está se refazendo, né? Enfim, por isso que eu comecei a pesquisar mais sobre cronobiologia, sobre ciclo circadiano e cheguei à cronocosmética, né? Então lá, quando a gente vai falar então em cronobiologia e cronocosméticos, né, que é uma nova tendência aí que está vindo aí, a gente tem que pensar então que eu tenho uma cronoatividade da pele. Então, a nossa pele, ela também tem ritmos biológicos próprios e por isso ela vai se comportando de formas diferentes ao longo do dia, né? Então, vamos já entrar nesse assunto que é o que mais nos interessa, porque se você quiser entender de ciclo circadiano, cronobiologia, eu venho postando desde segunda-feira, todo dia eu tenho feito uma postagem sobre isso lá no feed. Depois você vai lá e rever e vai entender um pouco mais sobre tudo isso, né? Remédios para pressão, melhor horário para tomar um remédio ou outro, tudo isso dentro do nosso relógio biológico, né? Muito bem. Então vamos entrar mesmo na cronobioatividade da pele, como que a pele realmente trabalha no decorrer do dia. Então, a cronobiologia, ela provou que durante o dia as células, elas estão ali, as células, né, se concentram para defender e proteger a pele dos raios ultravioleta. Isso levando em consideração que o cortisol ele é ativado de manhã e a melatonina é ativada às 6 horas da tarde. Tá? Então, a partir do momento em que eu entendo que o cortisol ele tem a tendência de oxidar as células, né? Lembra lá, o cortisol é do estresse. Nós não estamos falando de estresse, nós estamos falando que o fato de você amanhecer de dia, o teu cortisol já é ativado para que, se houver uma necessidade, você possa se defender, correr, né? Fugir, entende? Vamos pensar lá no leão, nos nossos pré-históricos, né? Então, a pele pensando nisso, ela precisa se defender e proteger. Isso ela levando em consideração o cortisol que oxida as células. Então, é importante a gente pensar, e aí fica fácil da gente entender o porquê de protetor solar, né? E o porquê de usar um antioxidante pela manhã, né? Muito bem, deixa eu ver. Esses acontecem mesmo, independente da rotina de cada pessoa. Quando a pessoa pode ser vespertina ou matutina, tá? Mas a diferença é muito pouco, porque a pessoa matutina acorda às 7 da manhã, 6, e a vespertina vai acordar um pouco mais tarde, mas mais ou menos eles vão se encontrando esse ciclo circadiano, mais ou menos ele vai dar uma diferença de poucas horas de uma pessoa para outra, tá? Então lá, ao acordar,
A outra coisa também é que a produção do nosso corpo em água, a produção de água do nosso corpo, ela está em nível muito baixo. Então, ao longo do dia, essa produção de água, ela vai aumentando, né? E no finalzinho da tarde, ela volta a cair de novo. Então, aqui a gente já pensa, hidratante. É importante usar um hidratante pela manhã? Sim, então isso está explicando por que hidratar a pele pela manhã é fundamental, porque ele vai ajudar a reequilibrar e manter os níveis da produção de água, né? E também vai evitar a perda de água transepidérmica, né? Que com o passar do dia, então, na medida em que vai passando o dia, novamente vai caindo essa produção de água, tá? Bom, e aí, nós também temos que pensar por que eu começo o meu dia fazendo, como primeira etapa da rotina, fazendo a limpeza da pele, passando um bom sabonete e tudo isso, né? Ah, mas não seria mais interessante só usar à noite, porque daí à noite eu recebi toxinas e tudo isso, né? Não, o mais interessante é realmente de manhã, porque as tuas células trabalharam a noite inteira, né, para te regenerar, fazer a regeneração, né? Se de dia a minha pele tá lutando para me proteger e me defender, de noite a minha pele vai fazer a regeneração. E eu já vou falar um pouquinho mais, tá? Bom, se a noite toda o meu organismo ficou liberando toxinas, então é óbvio que de manhã eu tenho que lavar o rosto, né? E outra coisa também é que de manhã, não sei se alguém já notou, que muitas vezes é o horário que mais aparece olheiras, não é verdade? Esse surgimento da olheiras pela manhã acontece mais de manhã e com o passar do dia ela vai diminuindo, né? Ela vai diminuindo e vai melhorando, tá? Por quê? Porque de manhã eu fiz durante a noite a eliminação de toxinas, então as olheiras aparecem realmente mais pela manhã, né? É interessante também que a gente pense que o próprio hidratante vai ajudar a preservar o manto hidrolipídico da pele, que é o que? O nosso biofilme produtor, né? E isso é importante porque o reparo do DNA durante o dia, ele é menor. Então, como eu tenho alteração do pH, o pH durante o dia, ele vai sofrendo leves mudanças, tá? E aí ele vai aumentando durante o dia a acidez da epiderme, né? Da camada córnea. E quando ele vai fazendo isso, como ele aumenta a acidez durante o dia, é lógico que é interessante porque o ambiente fica mais difícil de ter a ação de micro-organismos patógenos externos, né? Então, que são micro-organismos oportunistas, né? Então, lembrando então a importância de usar um sabonete que venha realmente próximo de um pH fisiológico da pele, né? E não um sabonete, por exemplo, com pH muito ácido de manhã, né? Mas sim um sabonete que equilibre o pH da nossa pele, pensando que a nossa pele vai ficando mais ácida durante o dia, né? Muito bem. Então, outra coisa também que acontece durante o dia é que a produção de gordura se acelera. Então, para quem já tem uma disfunção como pele oleosa, é interessante o produto seborregulador durante o dia. Então, resumindo, para falar de dia, não vamos falar ainda de noite, já vou falar.
De manhã ao acordar, sua pele precisa ativar a circulação sanguínea, acelerar a eliminação de toxinas, né? Então é hora de usar um cosmético hidratante, descongestionante, refrescante para reduzir a inflamação, que foi aquela eliminação de toxinas. Na pele do corpo, de manhã é o melhor horário para você usar e fazer tratamentos drenantes e anticelulíticos, de manhã. Ao meio-dia, as glândulas sebáceas já estão no pico da sua atividade, né? Na pele mista e oleosa é quando a gordura tende a se acumular mais na pele. Então, é o momento perfeito para remover a oleosidade e aplicar um sebo regulador, tá? Lógico que muitas vezes já está na rua trabalhando, mas já aplicou de manhã, então já sabe que ao meio-dia vai ter esse pico de glândulas sebáceas trabalhando, né? Às 14 horas, o organismo já fica mais lento, né? Quem estava aqui como a Rosana bem no comecinho, é a hora em que muitas vezes não é a melhor hora para fazer uma reunião, né? Então, mas é sim o melhor momento para você fazer um tratamento relaxante, uma massagem relaxante. Esse é um horário inteligente. E é interessante porque muitas vezes a gente está na rua, e eu estava essa semana dirigindo, e aí como eu estava fazendo esse estudo, é que eu notei. Eu falei, nossa, até os motoristas ficam mais desatentos nesse horário de 1h30, 2 horas, né? Teve uma pessoa que estava na minha frente que ela atravessou, ela queria virar para a direita, ela foi, né? Ela foi, e não quis nem saber, atravessou todas as pistas, né? Então, isso mostra o quê? Que a gente realmente, nesse horário, a gente fica mais letárgico, tá? Muito bem. Vamos passar para a noite? Deixa eu chamar uma pessoa aqui, porque ela não está conseguindo entrar. Deixa eu ver se ela entra agora. E ela está mandando mensagem dizendo que não está me achando no Instagram. Então lá, à noite, a partir das 18 horas, o nosso corpo começa a produzir melatonina, tá? Se ele está produzindo melatonina, ele vai começar a produzir lá pelas 18 e ele vai progressivamente fazendo. Então, porque o nosso relógio biológico entende que o sol já está se pondo e é hora do organismo desacelerar, né? Bom, nessa hora em que o organismo desacelera, o que acontece? Uma atividade importantíssima acontece na pele. Há uma regeneração celular. É quando se regenera mais colágeno, quando diminui o tempo de recuperação de uma pele. Por exemplo, uma pessoa que fez um procedimento mais invasivo, vai ser à noite que que vai acontecer a regeneração da pele. E isso é normal. Muitas vezes a gente acorda de manhã e fala, nossa, minha pele está melhorando, que legal, né? E quando a gente vai dormir, a gente fala, nossa, mas não tá legal, né? Principalmente quando a gente faz um microagulhamento, uma coisa assim. Então, a regeneração, a recuperação da pele, ela se recupera mais rápido e tem um sistema que funciona para isso, que é o quê? É o sono, tá? A posição horizontal, quando a gente está na posição horizontal, aumenta a circulação sanguínea, aumentando a circulação sanguínea, aumenta a oxigenação e a eliminação de líquidos e toxinas. Por isso que lá de manhã, lavar o rosto, né? Com um sabonete de pH próximo da pele. É horário de manhã que a gente tem mais olheira, né? Eu não, porque eu sempre. Mas é o horário que mais se tem olheira, né? Porque a gente está eliminando aquelas toxinas. Foi quando o corpo mais desidratou, né? Então, agora é a hora de repor água, tanto na pele como na ingesta de água, né? E também é de noite que acontece o quê?
uma regeneração da pele através do quê? Da mitose, quando a célula mãe fabrica 2 células filhas, né? Então, este é um momento perfeito para quê? Para a gente usar um cosmético, né? Um produto que penetre mais profundo na pele, né? E quando esse produto penetrar mais profundo na pele, ele vai pegar carona com quem? Lá com a mitose celular e vai agir com mais eficácia, né? Então, quando a gente vai pensar também à noite na pele, é importante fazer a limpeza lá no começo do skincare, do seu tratamento, é importante. Por quê? Porque ele vai remover aquelas impurezas externas que ficaram acumuladas na pele, né? E aí a gente tá falando da nossa microbiota, do microbioma em que a gente vive, tudo isso, né? Então a gente tá falando do pó, do tudo que se acumulou sobre a nossa pele, a poluição, né? Então é importante a gente começar com essa limpeza. Logo em seguida, esse horário, como eu faço uma regeneração, é importante, a gente pode usar cremes que tenham ácido glicólico, retinol, tá? Eles vão atuar muito bem, porque ele vai estar atuando no reparo tecidual da pele, né? Bom, aí você pode me perguntar, mas tem contraindicação eu usar, por exemplo, um antioxidante à noite? Não, não tem contraindicação, né? Mas não faz sentido nenhum, né? Um retinol, eu posso usar um retinol de manhã? Pode, mas o mais certo do retinol é ele entrar em contato na pele por no mínimo 4 horas, né? Para ele ser eficiente. E mais, muitas vezes o retinol que você usa, ele é fotossensibilizante, então não é interessante usar de dia. Por isso que quando o retinol, mesmo que ele seja nanoencapsulado, a gente sempre recomenda usar à noite e não de dia, tá? Bom, aí, lembra que eu falei que à noite a gente tem a perda de água transepidérmica? Então, é necessário a pele estar hidratada. Não me resolve eu só lavar o rosto e dormir assim. Eu tenho que hidratar essa pele de alguma maneira. Pode ser até com o meu retinol, ou pode ser que eu acrescente mais algum outro ativo, dependendo da necessidade da minha pele, né? Então, resumindo à noite como que funciona essa microbiota, esse crono cosmético. Então, à noite, ao contrário do resto do corpo que está descansando, a pele é a hora que ela acorda e que ela vai exibir todos os seus mecanismos de renovação e recuperação celular. Olha que interessante. Então, agora é a hora de fazer limpeza profunda, né, na pele. Então, usar, sim, um sabonete com ácido. Fazer peelings, máscaras, né? É quando a pele melhor aproveita, né? E colocar também um produto que seja rico em quê? Em ativos, em princípios ativos, né? E é o horário em que qualquer produto anti-envelhecimento, ele é melhor absorvido pela pele, que é entre meia-noite e as 4 da manhã, que é o horário que o quê? Ocorre a mitose celular, tá? Bom, se então, durante o dia, né, a pele vai me fornecer, os cremes diurnos vão me fornecer umidade e proteção, os noturnos vão me trazer nutrição e regeneração de pele. Bom, aí eu também achei um outro autor que fala em tratamento de cabine. Qual é o melhor horário para fazer um tratamento mais agressivo? Vamos pensar lá numa microagulhamento, numa radiofrequência, né?
pensando em facial, né? Qual seria esse melhor horário, né? Uns dizem que sim, que seria final da tarde. Outros dizem que tratamento em cabine, como ele é um tratamento mais agressivo, é indiferente, né? Então ali ficou meio duas vertentes nessa questão, tá? Muito bem. Aí, então eu tenho, resumindo, então, o meu tratamento à noite, ele vai ter que ser um tratamento regenerador, que é quando a pele mais está ativa, tá? De manhã, durante o dia, ela está tentando só nos proteger, e à noite que ela vai atuar. Bom, eu finalizando no curso Relift Facial, né? Nós temos um módulo onde nós falamos sobre avaliação da pele baseado na cronobiologia. Nós temos lá toda uma avaliação, uma ficha de anamnese baseado na cronobiologia e também no relógio biológico de cada cliente, se ela é matutina ou se ela é vespertina. E aí, qual a melhor forma de indicar um cosmético e a melhor forma para você achar um tratamento que seja assertivo para aquela tua cliente, né? Então, aí está algumas novas alternativas que surgem, né? E como trazer resultados mais surpreendentes para o que você está, aquele tratamento que você está propondo para a tua cliente, tá? Então, todo o conteúdo desse nosso curso Relift Facial você encontra na bio. Tem um lugar lá que é pré-inscrição para o curso, que você pode entrar e deixar lá, e lá você vai achar, está lá todo o conteúdo deste curso, tá? Outra também informação é que no Telegram, lá no Estética em Curso, a gente tem, eu vou colocar, já tem alguns textos que eu deixei lá para o pessoal sobre ciclo circadiano, cronobiologia, e agora eu vou colocar também esses textos que eu me baseei para a gente conversar hoje, tá? Gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Eu tô encerrando. Né? Oi, Vi. Oi, Viviane. Bom, gente, eu tô encerrando o nosso tema que é cronocosmética, tá? Se quiserem depois voltar, eu vou tentar salvar, né? E pode deixar pergunta lá na caixinha, a gente vai conversando também, tá? Olha, obrigado a quem esteve aqui e a gente vai se falando. Um abraço a todas.